Olá! Bom dia, Boa tarde. boa noite. Você está no? Palavreando. Ela é a Roseli Mazulo. E ela é Rosana Freneda. E a gente está aqui para... Palavrinhar. Então hoje é dia de... Sorteio. Churururu. Surpresa. Bora, vamos ver qual é a palavra. Vamos lá, capricha. Capricha. Milagre. O que dizer de milagre, Roseli O Mazulo? que dizer de milagre? Aqui tá aqui o nosso dicionário. Milagre. Ai, meu Deus do céu. E aí, vocês acreditam em milagre? Você acredita em milagre, Rô? Depende do... Ai, pronto, já me pegou, né? Aí, pronto. Porque na minha crença, o milagre não existe. Na minha crença, né? Tudo tem uma explicação lógica e científica. Certo? Porque, enfim, mas eu não vou falar da minha crença porque... Mas eu acredito no poder da transformação quando a nossa mente né, atrai coisas boas. Isso eu acredito. E aí pode ser que o milagre venha disso, daquilo que você crê. A tua crença aí você movimenta, né, até que a coisa possa acontecer. Mas vamos lá para o dicionário. Vamos lá. Milagre, substantivo masculino, feito ou ocorrência extraordinária, não explicável pelas leis da natureza. Figurativo, né? Acontecimento admirável, espantoso. E, né? Então, é isso aí, né? Então, vem Fala. bem do que você falou, né? Segundo o dicionário também. É algo grandioso que a gente não encontra explicação Científica. explicação palpável, né? Concreta. Quando se fala em milagre, talvez a gente veja o milagre como produto da crença, produto da fé, produto da intuição. O milagre é a obra pronta, mas há que se fazer movimentos para que ele aconteça. Eu acho que nesse ponto a sua crença vem ao encontro do que está no dicionário, né? Sim. Porque quando a gente fala milagre, antes de acontecer o milagre, houve uma oração, houve a intuição, houve você prestar atenção no que está acontecendo, houve uma série de questões para que o milagre aconteça, sabe? Eu Milagre entendo. não é do nada. Não é do nada, porque é que quando a gente fala milagre, a gente vai retomar ali passagens bíblicas, principalmente na passagem, né, onde fala sobre o Novo Testamento, que fala de Jesus. Uhum. E do jeito que é colocado, do jeito que foi passado, uma tradução foi feita, enfim, é como se ele fizesse algo acontecer do nada. E a gente já falou aqui no canal várias vezes que absolutamente nada acontece, sai do nada, né? Você não tem uma ideia que veio do nada. A sua ideia vem porque você teve ali um monte de informações que você foi colocando no cérebro e de repente as conexões neurais aconteceram e a ideia veio. Então, não é que a ideia vem do nada. Eu acredito que Jesus tenha feito algumas ações, sim, mas não com essa pegada milagrosa de que ele por alguma razão e talvez naquele momento as pessoas não tivessem competência para entender o processo que ele fazia, mas sabe como eu enxergo? Como se ele fosse meio que um alquimista, que ele manipulava as propriedades. Sim. Só que as pessoas naquela época, como ele era um ser, e nisto eu creio que ele era um ser extremamente evoluído, fora do seu tempo, e não só Jesus, quantas outras pessoas vieram e transformaram a história da humanidade. É que Jesus foi o ser que veio transformar moral, né? A ética, a moral daquele período.
Então ele ficou ali, entrou para a Bíblia, entrou como Messias, entrou como Salvador, mas enfim. Então eu acho que ele tinha uma inteligência, como ele era muito evoluído, ele tinha uma inteligência acima do que acontecia ali, do que tinha daquele povo. Então ele tinha o poder, o conhecimento de transformar as coisas. E para o povo que via aquilo acontecer, então passou-se, isso é tudo achismo de coisas que eu leio, que eu vou fazer as minhas conexões aqui. E aí o povo achou, nossa, ele está fazendo milagre, né? A própria história de Lázaro, a gente hoje já fala-se que Lázaro tinha aquela doença que você, esqueci o nome, que você, o teu corpo ele fica com um batimento cardíaco tão baixo, a respiração tão baixa, que você tem, que o diagnóstico é que você tem uma morte. Por isso que depois de um tempo começou-se a velar, porque se a pessoa tinha esse tipo de doença, dava tempo dela voltar. Eu esqueci o nome da doença, até teve um ator que dizem que tinha essa doença. Sérgio Cardoso. Isso, esse mesmo. Então fala-se que Lázaro tinha essa doença. Então ele que não foi ressuscitado. Até porque, gente, se a gente acredita em Deus, ele é o ser, a energia, enfim, mas é a perfeição. Certo ou não? Se ele é a perfeição, ele não pode derrogar as suas leis. Certo? Porque se ele derrogar a lei, ele não é perfeito. As leis imutáveis, que são as leis divinas. As leis dos homens, elas mudam conforme a gente vai evoluindo. Mas as leis divinas, elas são imutáveis. A lei divina, ela não pode ter exceção. Como funcionaria isso se houvesse exceção? Então, e aí você começa, quando você pega essa primeira informação de que Deus fez as suas leis, elas são imutáveis, então ressuscitar Lázaro, por que só ele? Por que outras pessoas não ressuscitaram? Só Lázaro foi. Então tem muitas questões aí a gente volta para o milagre, né? Porque Lázaro ter ressuscitado tem essa coisa do milagre, né? Sim. Então, uma vez que o nosso espírito, isso é minha crença, né, gente? Uma vez que o nosso espírito, posso estar errada, tá? Mas enfim, uma vez que o nosso espírito desligou do corpo físico, não tem mais como religar. Quando você estuda sobre esse assunto, você percebe que realmente fica complicado essa religação. Então Lázaro não estava desligado, o espírito dele estava ali no corpo ainda. Então assim, para mim milagre é exatamente isso, são acontecimentos, acredito no poder da mente, tá bem? Acho até que Jesus usou muito isso, com essa coisa de poder manipular as coisas, mas é que a gente não tem explicação lógica. Por isso que a galera vem com a história do milagre. Mas eu não acredito que é esse milagre de milagroso, de excepcional, aí ele fala aqui no dicionário, né, de espantoso. Sabe quando a gente vê um mágico? Sabe mágico? Mas aquele mágico bom, que ele faz aqueles movimentos e ele faz alguma coisa sumir da tua vista, você tá olhando pra coisa, a coisa desaparece. Sabe, gente? É quase um truque. Então, mas acredito de verdade de que a oração muda, de que os nossos pensamentos criam situações agradáveis ou desagradáveis. Os nossos pensamentos podem, porque eu acredito que o pensamento é matéria. Então, o pensamento pode transformar. Por isso, milagre nesse sentido de ser algo espantoso é que eu não acredito. Eu acredito que houve sim uma manipulação de elementos, manipulação no bom sentido, manipulação de mexer, né? De tirar daqui por ali, fazer essa baguncinha aí. Nisso eu acredito. Agora, de que do nada aconteceu, pra mim tá difícil acreditar. Eu vejo o milagre como algo grandioso, que não tem justificativa lógica, mas que justamente porque o que movimenta e faz com que haja
algo grandioso na nossa vida, a cura de alguém, o êxito de alguém, de repente você fala, a minha vida é um milagre, porque você passou por vários desafios e continua aqui, passou por uma cirurgia severa e está aqui, isso é um milagre. Tudo isso que aconteceu e que a gente denomina milagre, ele, na minha concepção, advém de um pensamento positivo, de uma crença na mutação da doença, numa ação involuntária, numa vontade tão grande de que aquilo aconteça, que acaba acontecendo. Eu acho que a gente é tão maior do que a gente imagina, que a gente realmente tem o poder de transformar. Mas assim, é o poder do pensamento. Exatamente. E pensamento é matéria. Exato. Então, se a gente pode até denominar algo que aconteceu na nossa vida como um milagre, mas ele não vem sozinho, ele não vem da cartola, né? Até para um coelho sair da cartola do mágico, como você bem disse, houve ali um treinamento, um aprendizado. O coelho tinha que estar na cartola antes. Exatamente. Então, eu acho bonito termos essa visão. Eu acho que positiva muito a vida das pessoas, porque nem todo mundo tem o mesmo alcance de conhecimento, o mesmo alcance de fé. Então, se o milagre acalenta a sua vida, acredite nele, né? Mas o que realmente faz com que a nossa vida seja um milagre, a nossa saúde e tudo mais, é a crença de que a gente pode transformar, né? E toda transformação exige uma ação, que seja por meio de oração, por meio de aprendizado. Quantas vezes a gente torna, né? Quando você fala, eu me tornei uma pessoa próspera. Nossa, milagrosamente eu não tinha nada, hoje eu tenho tudo. Esse milagre aconteceu porque você estudou, você economizou, você começou a perceber... Teve movimento, né? Exatamente. Então, o milagre é tudo o que de bom a gente enxerga e que muitas vezes a gente não valoriza as ações que vieram antes e que normalmente são feitas e realizadas por nós. Então a gente não dá registro disso, né? Então muitas vezes, eu acredito em milagre. Eu acredito em milagre porque eu acredito na minha fé, eu acredito que a minha fé transforma. A minha vida tem vários incidentes e acidentes que depois resultaram num milagre justamente por conta de todas essas ações, né? De pessoas torcendo, né? Quando alguém está hospitalizado e a família inteira ali em oração, pensamento positivo, a gente quer muito. Isso transmutou e transformou a cura e a gente dá a esse movimento o nome de milagre. Sim. Né? Eu acho que é nesse viés aí. É que pra mim já veio aquela coisa do maravilhoso, né? Não, maravilhoso não é Senhor dos Anéis, não é Harry Potter. Não, então, é que quando as palavras elas têm origens, e justamente por isso que a gente pensou na palavra Yang, né? Porque a gente vê a palavra de uma maneira muito concreta, imutável e limitada. E quando a gente começa a pensar na origem, na possibilidade de aplicar essas palavras e vivê-las, isso transforma a palavra. Então o que a gente dá nome a algo grandioso, curioso, peculiar, que mudou o seu jeito de ver as coisas, transformou você em alguém feliz, saudável, transformou a sua vida, a gente dá esse nome de milagre, mas a gente também tem de entender que para que haja qualquer acontecimento, principalmente os bons, há que haver movimento, há que haver a sua responsabilidade em que isso aconteça. Sim. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, de como eu descobri que eu tinha um aneurisma, as pessoas falam, foi um milagre. Na minha concepção foi intuição, eu prestei atenção a tudo que estava acontecendo. Né? Eu li um exame que normalmente as pessoas não leem. As pessoas vão lá, entrega pro médico. Então, assim, eu intuí pela minha fé, eu acredito que eu tenho grandes anjos e mentores do meu lado e que me levaram a um caminho de descoberta. Se eu não estivesse atenta a tudo isso, se eu não tivesse... Então, mas tem no seu, parte de você, exatamente, né? Partiu de mim.
Se eu tivesse imprimido o meu exame e levado para o médico, talvez demorasse, talvez se eu não tivesse mudado de laboratório. Então, houve aí uma atenção maior em relação ao que estava acontecendo comigo. Então, existe um movimento Existe. Espiritual também, Exato, né? também. Os nossos mentores, Sim. o anjo da guarda, como o católico diz, enfim. Mas a gente tem aí uma egrégora de espíritos benevolentes que estão ali trazendo informações para a gente através de sonhos, às vezes através mesmo de colocar pessoas no nosso caminho para que nos alerte. Nisso eu creio piamente, né, de que existe aí um mundo invisível aos nossos olhos, porque os nossos olhos não captam essa informação, mas que eles estão aí tentando nos empurrar, né? E por isso que aí, conforme você vai estudando, você vai falando, não é milagre, é alguma coisa aí, alguém. É que na verdade essa coisa, lembra que a gente falou uma vez? Não adianta você ficar querendo, você quer ganhar na loteria, ficar pedindo para Deus para ganhar na loteria, mas você joga. A gente já falou isso aqui. Então não adianta você ficar sentado numa igreja, enfim, num centro espírita, em algum lugar aí que você se sinta em paz, mas não adianta você ir lá e só ficar rezando pedindo. O que você faz? Qual a tua ação? Na verdade, acho que a gente deveria ir lá agradecer. Mais ou menos isso. agradecer o aprendizado. Porque se você pratica a sua fé, naturalmente você tem uma vida mais de paz. Eu acho que as coisas acontecem né, muito, muito conectadas. E o mais importante disso é que, assim, né, os milagres que acontecem é que a intuição, a fé, você prestar atenção à sua vida, ao que está acontecendo com você, e prestar atenção às pessoas que estão à sua volta, enquanto elas te ensinam, vem ao encontro de tudo que a gente tem falado aqui, né? De que nós estamos num momento de absoluta distração. Sim. A gente não se conecta a nós mesmos, a ninguém, a gente se conecta a um mundo virtual, fantasioso, e a gente perde o verdadeiro milagre da vida, que é estar com você mesmo e viver. Por isso que vem a história, né? A vida é um milagre, né? Porque viver exige ação, exige movimento, exige pensamento, crescimento, aprendizado. E a gente aqui no Palavreando, desde o primeiro momento, a gente tem pedido a vocês, né, que olhem-se com amor, né, o auto-amor, o auto-respeito, a autoconfiança. Isso tudo vai gerar grandes milagres. Meu celular não está por perto aqui. Vê se você consegue achar a origem da palavra milagre, Rô. Só pra gente fazer uma leitura aí, talvez diferenciada ou não, né? Vai depender do que você encontrar. A raiz da palavra, né? Vê se você consegue achar. É interessante essa visão nossa de milagre, né? Como cada um interpreta de uma forma. E o canal, galera, é isso. Né? A gente não está querendo trazer para vocês a verdade. A gente está dizendo o que a gente acredita neste momento. Pode ser amanhã, com mais informações, com mais conhecimento, né, com mais leituras, a gente possa mudar desse conceito aqui que a gente está expondo para vocês. Achou? Achei. Então, e nós já falamos tantas vezes que a gente não tem a verdade absoluta, o nosso objetivo aqui é desnortear mesmo, é bagunçar, para que você organize sua vida. Para você se mexer, né? Para você falar, no mínimo, mas fazer será uma que pasquinha. Essas malucas estão falando tem algo a ver com a minha verdade? Porque cada um de nós tem uma verdade que não é absoluta e que é absolutamente imutável, né? Sim. Aqui está. A palavra milagre origina-se do latim mirare, que deu origem à palavra mirar. Mirare significa digno de admiração, estranho, maravilhoso. Milagre, por sua vez, é entendido como feito extraordinário, que vai contra as leis da natureza. Ou seja,
feito extraordinário. Um feito extraordinário, a gente pode ter feitos extraordinários. Uma mulher, por exemplo, movida pela sua emoção, vendo o seu filho embaixo de um carro, ela consegue buscar nela uma força através da energia, da emoção, e levantar o carro sozinha para tirar o filho debaixo do carro. Isso é um feito extraordinário, né, galera? Eu, pelo menos, enxergo assim. Sem dúvida. Então, as leis da física, num primeiro momento, não explicam como é que uma mulher frágil, mas aí você vai estudar as emoções, você vai ver que a emoção te impulsiona, né? Emovere, né? Emoção vem de emovere, que é ação. Movimente-se. Então, gente, é isso. E o mais importante que está ali, ó, vem da palavra mirar. Mirar, legal. Ou seja, veja o quanto nós falamos aqui de você quer muito, você deseja, você objetivo, né? Objetivo, pensamento direcionado para aquela ação, para que aquilo aconteça, né? Então, o quanto o foco, o desejo genuíno pode fazer movimentos incrivelmente incríveis na sua vida. Incrivelmente milagrosos. E por falar em milagre, será que a gente vai ter o milagre de ter muitos seguidores? Temos, olha, nós estamos trabalhando com afinco há mais de 2 anos. Para ver se a gente muda a nossa história, mas no bom sentido, né? Sem esmorecer, sem entregar os pontos que a gente acredita que a área que a gente escolheu não é uma área fácil, né? Entretenimento é mais fácil do que conhecimento. Engaja mais, né? Engaja mais. Mas a gente vai continuar aqui. Até porque, vocês que estão aí, se a gente conseguir, né, fazer cosquinha em vocês, no sentido de fazer vocês se movimentarem para mudar alguma coisa, já tá ótimo. Não é não? Né? Bora lá? Bora lá, então. Para que isso aconteça, para que a gente tenha mais engajamento, mais seguidores, a gente precisa de algumas ações. Que vocês curtam muito os nossos episódios, sempre logados para que o YouTube considere a sua curtida. Você gosta tanto de curtir, vai lá nos textos enormes e só põe uma curtida aqui, a gente precisa dessa curtida. Dessa curtida, a gente precisa também que você ative o sininho para ser notificado cada vez que subir um episódio. E claro, compartilha com os amigos, conta para os amigos que a gente existe, que a gente fala, que a gente está palavrinhando aqui. Exatamente. Se você gosta, claro, do que você tem ouvido. E comente. É importante a gente saber o que é que você pensa, o que é que você acredita, até para direcionar, né, o canal, para a gente atingir você, porque o que a gente quer é atingir você no bom sentido. Mirar em você. Sensacional. É isso. E mais uma ação importante, né? Inscreva-se, né? Verdade, inscreva-se. Inscreva-se. A gente quer aquele númerozinho de inscritos cada vez maior a gente quer formar um micro exército de pessoas do bem que vivem o presente e que veem os semelhantes com olhos de amorosidade. Ai, que lindo! A Rosa é demais, né? Sempre tem uma coisa maravilhosa para encerrar o episódio. Ponto final. Não? Então é isso, gente. Não, ponto final não, reticência. Reticência, fica até o próximo. A gente volta no próximo episódio, a gente tá aí. É isso então? É isso. Vamos? Vamos. Então tá bom. Beijo, fiquem bem e até o próximo episódio. Beijo. Tchau.